Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a carta de Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 12. Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 12. Tiago tem nos trazido grandes lições. Ele tem nos falado sobre provações, sobre sabedoria, sobre como o pecado começa, mas também sobre a origem do bem, né? Sobre como praticar a palavra de Deus e como nos relacionarmos. Nós temos aprendido grandes coisas por meio das linhas, né, de Tiago. E ele vem nos mostrando o que é viver com fé, como a fé deve ser operosa. E agora, já na parte final do seu livro, né, da sua carta, nós o encontramos aqui nos dando orientações sobre como lidar com as questões, né, que envolvem nossos bens, nossas posses, nosso trabalho. E ligado a este assunto, ele vem falar de um outro problema que todos nós conhecemos bem, damos outros nomes, mas que, vez por outra, nós passamos, né, por situações que envolvem esse tema. Ele vai falar hoje ao nosso coração sobre paciência. Vivemos dias em que as pessoas vivem estressadas, não é? Esse termo ele foi aportuguesado e hoje é sinônimo de pessoas que não conseguem organizar suas ideias, né? Não conseguem desenvolver essa expressão que o Lúcio Wagner trouxe para nós aqui, esse estado de presença, porque o estresse, ele nos abala completamente, não é? E a gente não consegue, mesmo estando ali, estar presente, de coração e de fato, na cena que estamos vivenciando, né? Então, a palavra do Senhor, sempre graciosa, vai nos orientar sobre essas questões. A partir do verso 7, lemos assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Percebamos, irmãos, como a paciência ela é versátil. A paciência ela tem como objetivo nos ajudar a lidar com as diversas situações que ocorrem conosco. Percebam que, do versículo 1 até o versículo 6, ele tem falado sobre o bom uso das riquezas. Ele destaca os problemas, como as pessoas estavam enriquecendo de forma ilícita, né, tirando o direito de quem tinha, enriquecendo de forma irresponsável, para usar de forma mais irresponsável ainda. Obviamente que olhar uma situação como essa não é fácil. Nós vemos um noticiário e percebemos que a corrupção é generalizada. Isso nos deixa irados, nos deixa frustrados, nos deixa tristes, decepcionados. E é dentro desse conceito que Tiago chega e diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A nossa paciência, meus irmãos, ela não tem um limite. Ou pelo menos não deveria ter. A nossa paciência deve perseverar, deve continuar até o dia em que o Senhor Jesus chegar para buscar a sua igreja. Até o dia em que Ele mesmo consumar todas as coisas e vier
para resolver todas as pendências que nós, com muita habilidade, apontamos. Tiago aponta para o fato de que a chegada de Jesus vai resolver tudo isso. É por essa razão que a igreja deve ansiar o retorno do Senhor. E a igreja pode contribuir com isso. Nós podemos apressar essa volta, fazendo o nosso trabalho, cumprindo a nossa missão, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas o fato é que nós aprendemos com os desafios que nós encontramos ao longo da nossa vida. Ele nos favorece com maturidade. Quando enfrentamos lutas, nós nos tornamos mais maduros. A maturidade é algo interessante, porque para chegarmos à maturidade é necessário um processo que leva tempo, um processo que envolve condições próprias. O fruto amadurece no tempo certo e nas condições certas. Eu me lembro que, muitas vezes, meu pai sempre gostou muito de fruta e a preferida dele era banana. Nunca faltava banana lá em casa. E um dia ele falou para mim, olha, essa banana, uma banana verde, mas que estava madura. Eu perguntei, pai, como é que pode? Essa banana está verde, mas está madura. Ele falou assim, ela foi amadurecida em carbureto. E eu não sabia o que era carbureto, mas é um elemento químico que, quando colocado numa certa condição, ele produz um gás, e esse gás gera calor, e esse processo é utilizado para amadurecer bananas mais rápido. Não sei se ainda hoje é assim, mas meu pai falava do uso desse estratagema para que as bananas pudessem amadurecer mais rápido. Elas amadureciam, ficavam até docinhas, mas não era o processo adequado, não era a forma correta de ela amadurecer. Sendo assim, a maturidade ela leva tempo, e ao longo desse tempo nós não apenas amadurecemos, mas crescemos. E o crescimento vai nos levar a entender algo fantástico em relação ao Senhor, que é dependência. Durante muito tempo na nossa vida nós seguimos com a errônea ideia de que ao crescermos seremos independentes. Vou sair da saia da minha mãe, da calça do meu pai, e vou viver a minha vida. Mas, andando com Cristo, nós percebemos que quanto mais crescemos, mais dependentes de Deus nos tornamos. E isso com gratidão e muito entendimento. Porque essa dependência se dá diante da opressão e das limitações. Aqui estão os pobres sendo orientados por Tiago a manterem firmes a sua paciência. Porque a paciência vai nos mostrar algo fantástico. Eu e você precisamos de Deus. Sendo assim, o desafio que Tiago nos propõe é o de olharmos para cima. Isso porque normalmente nós somos tentados a olhar apenas para o lado, para verificar como as coisas estão acontecendo, para verificar como tudo está indo. E ao olharmos ao nosso redor, nós verificamos muitos problemas. É inevitável fazermos aqui um link com Eclesiastes. Eclesiastes faz esse mesmo exercício, ele olha para o lado e ele percebe dificuldade nas instituições, percebe dificuldade no mercado de trabalho, percebe dificuldade nas instituições religiosas, ele percebe dificuldades em todos os aspectos da vida. Ele diz, olha, tudo sem sentido, é tudo vaidade, tudo aqui é prejudicado. Tiago reconhece a mesma coisa, e ele então diz, tire os olhos do problema e foque-os em Deus. E aí ele vai nos orientar em diversas passagens do seu livro, da sua carta, que nós devemos olhar para o Senhor e esperar do Senhor a resposta para as nossas inquietações. Por isso ele diz, verso 7, esperem a vinda do Senhor, aguardem a chegada do Senhor, Ele vai resolver todas as coisas. Faça como o lavrador, que joga a semente, mas espera que o Senhor faça o resto. Que Ele faça com que ela germine, que a chuva chegue no tempo certo, que o clima favoreça. É um ato de fé, o lavrar a terra.
o plantar. Não apenas espere em Deus, mas ore. Orar é o trabalho daquele que espera no Senhor. E persevere. Persevere. Ainda no capítulo 5, só que nos versos 13 a 18, ele vai falar dessa perseverança que se dá por meio da oração em diversas situações, no sofrimento, na doença. É o texto que nós vamos trabalhar no próximo domingo. Mas requer de nós perseverança. Então aguarde Jesus, porque Jesus trará com ele a esperança, mas também a justiça. A esperança para nós que o aguardamos, mas a justiça para aqueles que ignoraram a sua mensagem, ignoraram o seu ensino. Fortalecerá a nossa convicção e mostrará a eficácia da nossa fé. E todas as pendências que existem no mundo serão por ele resolvidas. O que nenhum Supremo Tribunal foi capaz de resolver, Jesus resolverá. O que nenhuma corte foi capaz de sanar, Jesus sanará. O que nenhuma solução humana foi capaz de desvendar, o Senhor desvendará. Então, a chegada de Jesus, meus irmãos, será o momento do nosso descanso. Será o momento em que finalizar-se-á nossas angústias. Portanto, o conselho é: deixe nas mãos de Jesus, deixe que Ele faça as coisas. E aqui Tiago vai tocar nos relacionamentos mais uma vez. Não se queixem uns dos outros. Parem de brigar, parem de se engalfinharem. Vocês serão julgados por isso. O juiz está às portas. O Senhor Jesus não vai deixar passar nada, nem mesmo as nossas picuinhas. Deixe nas mãos de Cristo. Mantenha o equilíbrio no seu coração. Aí ele fala aqui, mais uma vez, um link com o Eclesiastes. Sermão passado. Cuidado com os votos precipitados, às vezes na pressa de termos resolvido uma questão, prometemos o que não temos condições de cumprir. Queremos adiantar as coisas, fazemos votos absurdos, promessas incalculáveis. Basta que você seja sincero, basta que você diga sim quando for necessário e não quando também o for. Portanto, conserve a sua integridade. Não se despedace, não se descabele. Não fuja da raia. Ter paciência, meus irmãos, mais do que sentar-se no alto da montanha e ficar observando a bagaceira, é você enfrentar as coisas. O paciente, ele sabe que há um processo. Há um amigo, colega, que tem uma expressão muito interessante quando ele fala das lutas que se enfrentam no ministério. Ele diz: nós precisamos sofrer a igreja. Nós precisamos caminhar diante do sofrimento que a igreja enfrenta. Sofrer junto, passar junto. Normalmente nós não temos essa habilidade, e quando as coisas fogem do nosso controle, nós fugimos das coisas. Porque não temos a paciência de consertar, de desenrolar, de desemaranhar. Nós queremos tudo reto, nós queremos tudo certo, nós queremos os melhores caminhos, nós queremos sempre rodar no asfalto. Não gostamos das curvas, queremos sempre linha reta, queremos tudo mais fácil. Mas é preciso paciência. Você já tentou desembaralhar ou desembaraçar um novelo de lã? Você já tentou desembaraçar cabelos? Não é fácil, mas é preciso e requer paciência. É o único instrumento que faz a diferença nesses casos, é a paciência. Então, ter paciência aqui, meus irmãos, é sinônimo de confiar. O que Tiago está nos dizendo, da parte do Senhor, é: confie. E ele vai citar para nós 3 exemplos de confiança, não é, que se mostram por meio da paciência. O primeiro deles é a paciência do lavrador. Aqui nos versos de 7 a 9, ele vai dizer: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Percebam que, em todos os aspectos aqui, ele coloca o resultado. As primeiras e as últimas chuvas, que são necessárias para o sucesso, não é, do lavrar a terra. Depois, no verso 8, ele vai dizer que o nosso coração fortalecido deve assim continuar, porque o Senhor está próximo. O Senhor está chegando. Ele virá com certeza. O impaciente acaba esquecendo-se disso e mete os pés pelas mãos. Confunde todas as coisas porque ele tem pressa e ele não quer aguardar, mas o Senhor está chegando para resolver tudo o que você não é capaz de resolver. E no último aspecto, ele vai dizer sobre os nossos relacionamentos: não se queixem uns dos outros, porque isso vai colocar vocês em problema. Às vezes, na tentativa de julgar, você se torna réu. Deixe que o Senhor, que é isento, analise a causa de vocês. Porque quando eu me lanço contra o meu irmão na tentativa de fazer justiça a mim mesmo, eu me prejudico. Quando ele faz o mesmo em relação a mim, ele se prejudica. Portanto, a paciência do lavrador envolve jogar a semente, confiar no clima, acreditar na terra e depender que tudo vai cooperar para que a colheita seja farta. É ou não é um ato de fé? Imagine aí, uma coisa simples, pode ser você plantar uma horta. Agora imagine a fé, não é? A esperança de um homem que planta, sei lá, milhares de hectares. Não é? São muitas sementes, é muita terra, carece de muita chuva, carece de muito cuidado, carece de muito defensivo, carece de muita gente. E é esse exemplo que Tiago usa para que nós tenhamos, meus irmãos, a condição de aguardar o Senhor. Então, por que o lavrador aguarda pacientemente? Primeira coisa, ele sabe que o fruto vale a pena. Daquele fruto depende a sua vida. É dali que surgirá o alimento. É dali que virá a bênção. A colheita é abençoadora. E o resultado glorifica a Deus. Então, pensando na nossa perspectiva de fé, não é? Quando caminhamos em paciência e cultivamos a esperança em nosso coração, nós colhemos bons frutos. Na verdade, um fruto precioso que se desdobra em vários aspectos. Dá uma olhada lá em Gálatas, capítulo 5. Olha que maravilha. Vocês já conhecem o texto. Mas percebamos do que ele resulta. Percebamos qual é o resultado. Versos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe por que não há lei? Porque a lei ela está para destacar o pecado. Quem age assim não tem problema com a lei. Logo, a lei para ele não existe. Mas se você vive de forma oposta, não amando, não se alegrando, fazendo guerras, vivendo sem paciência, aqui a longanimidade, sem benignidade, não sendo bondoso, sendo infiel, sendo bruto ao invés de manso, e incontinente, que é o que não se domina, aí você encontra muitos problemas com a lei do Senhor. Por isso,
Paulo vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso requer de nós, meus irmãos, um espírito paciente. E esse espírito paciente nos trará como resultado a glória de Deus. Então, como nós cooperamos? Cuide do seu coração. Você já parou para pesar os aspectos do seu coração? Ao que o seu coração se apega? O que o seu coração teme? Diante do que o seu coração se dobra? Nosso coração é enganoso, por isso nós precisamos o tempo todo cuidar dele. Somos cardiopatas. Nosso coração é doente. Por isso precisamos submetê-lo ao melhor cardiologista de que esse mundo tem notícia, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então cuide do seu coração, concentre-se naquilo que é importante e cerque-se de bons relacionamentos. Ande com pessoas que fortaleçam a sua fé, que estimulem a sua fé, que fortaleçam a sua comunhão. Mas Tiago também destaca para nós a paciência dos profetas. Aqui nós vemos a perspectiva do trabalho, a perspectiva do empreendimento, da disposição de fazer a coisa dar certo. E aí ele usa o exemplo do lavrador, um trabalhador que tem na sua função grandes aspectos de fé. Mas quando ele vai falar dos profetas, ele agora vai falar sobre a nossa lida com o sagrado. Observemos o verso 10, onde ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Então, quando ele destaca a vida desses homens que andaram por essa terra, anunciando a vontade de Deus, ele diz: olha, eles são modelo de sofrimento e de paciência para vocês. O que ele quer dizer com isso? Que os profetas sofreram pelas razões certas. Há muito sofrimento no mundo, mas muito sofrimento é desnecessário. Mas o sofrimento encarado pelos profetas era um sofrimento necessário, porque era o sofrimento decorrente da sua fidelidade. O sofrimento que os profetas enfrentavam é porque o seu trabalho destoava com a tônica do mundo. E o mundo os aborrecia, e o mundo se voltava contra eles, porque o mundo não gostaria, não queria ouvir a sua mensagem, não queria receber. Portanto, eles eram atacados. Nós sabemos, meus irmãos, que na lida com o sagrado existe, sim, muita arrogância. Existe, muitas vezes, muita prepotência. Mas não é esse o chamado para o qual nós fomos arregimentados. Não fomos destacados para isso. Somos chamados à simplicidade. E, não obstante, seja algo privilegioso falar em nome do Senhor, isso não deve resultar em nosso coração nenhuma soberba. Não somos melhores que ninguém por causa disso. Na verdade, muito mais responsabilidade nos é dada. E aqui eu quero abranger isso para toda a igreja, porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, somos todos nós hoje responsabilizados pela entrega da palavra de Deus. Isso necessariamente vai nos colocar em provações. Os profetas foram perseguidos. Temos o exemplo de Daniel, temos o exemplo de Jeremias. Todos eles passaram por situações delicadas, mas permaneceram fiéis. Observemos Elias. 450 homens dedicados ao diabo contra ele. Ele se sentiu só, mas Deus o fez lembrado: calma, você não está só. Ainda há 7.000, ainda há muita gente, ainda há fé na terra. Fique calmo, fique tranquilo. Mas ele se exasperou, ele se deprimiu, ele se angustiou, ele desejou a morte, ele quis largar tudo, ele quis abandonar o projeto, e o Senhor falou: calma,
Tenha paciência, termine as coisas primeiro, coloque alguém em seu lugar. Prepare um rei para cuidar do povo. Organize as coisas e depois pode ficar tranquilo que eu mesmo te buscar. Mas é preciso paciência, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis. E nossa fidelidade precisa ser mantida mesmo diante das lutas. E não é fácil. Não é à toa que Paulo também vai nos encorajar à fidelidade, mesmo diante desses processos desagradáveis. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ele vai destacar para nós algo interessante, que você e eu devemos sempre nos lembrar. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, não é um talvez, não é quem sabe, é uma certeza. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver piedosamente? Eu não quero ser perseguido, pastor. Então não tem como viver piedosamente sem a consequência. Porque a piedade contrasta com o mundo. A piedade avilta o mundo, ofende o mundo. John MacArthur costuma dizer algo interessante. Ele falou: as pessoas se ofendem com a palavra de Deus, com a verdade. Deixe que elas se ofendam. Elas ofendem a Deus o tempo todo com o seu pecado. Deixe que a palavra as ofenda por um momento. Então nós estamos diante desses tempos em que a palavra de Deus é ofensiva. E nós muitas vezes nos envergonhamos. Não é hora de pregar, não é hora de falar dessas coisas, aqui não cabe religião. E muitas vezes nós, meus irmãos, estamos assentindo, estamos concordando, em nome muitas vezes de uma política de boa vizinhança. A gente não quer ser malquisto, né? A gente não quer ser inconveniente, quer ser queridinho por todo mundo, e a gente às vezes não fala a verdade. Isso não tem a ver com truculência, não tem a ver com arrogância, mas tem a ver com a missão para a qual nós fomos chamados. Portanto, ela requer de nós coragem. E até para sermos corajosos é preciso paciência. Porque muita coisa vai surgir no seu caminho para te desencorajar, para te desautorizar, para te desestimular. Mas quando você confia, você está confiando em muitas coisas. Você está confiando primeiramente que Deus vai te sustentar. Está confiando que a esperança que nutre o seu coração vem do Senhor. E está também entendendo algo, que o conhecimento adquirido não é um conhecimento qualquer, mas é um conhecimento eterno, oriundo da palavra do Senhor e de uma vida de oração. Portanto, essas eram as armas dos profetas. Eles tinham a palavra de Deus e tinham uma vida de oração, um constante diálogo com Deus. E os profetas enfrentavam pessoas fortes. Os profetas normalmente estavam diante de reis, estavam diante de nações poderosas. Houveram reis que se indignaram com profetas, porque suas profecias não nos agradavam, não referendava os seus planos. E eles eram presos, eram mortos, eram caçados. Imagine se hoje os cristãos forem caçados por causa da verdade, será que continuaremos sendo um país reconhecidamente cristão? Será que se houver uma criminalização do Evangelho, será que nós teremos a coragem de falar em nome do Senhor? Será que nós teremos a paciência de curtir esse sofrimento para a glória de Deus? Ou vamos tomar uma atitude desesperada e abrir mão de todas as coisas e dizer: não, eu parei com isso, porque iam matar minha filha, iam degolar meu esposo, iam cancelar minhas contas, enfim. Pensemos, meus irmãos, todos os que foram mártires da igreja passaram pela perspectiva da paciência.
aguardavam cantando suas condenações nas prisões. Iam para as arenas de mãos dadas, louvando a Deus. Eram queimados vivos, entoando salmos, como fez John Hus. Só um coração paciente é capaz de fazer estas coisas. E muitas vezes nós não queremos ter a paciência de ouvir o irmão. Muitas vezes nós não queremos ter a paciência de andar com ele a segunda milha. Muitas vezes nós não queremos ter a paciência de lidar com os assuntos, burocráticos da nossa igreja. Muitas vezes a gente quer mudar, e mudar, e mudar, porque não queremos pacientemente aguardar que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Mas é preciso que nós sigamos firmes, que sejamos pacientes como os profetas, mas também como Jó o foi. Versos 11 e 12. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Temos uma galeria na carta de Hebreus, chamada de Heróis da Fé. E a gente admira, a gente fala bem, Jó é tido como o pai da paciência, um homem justo, que perseverou diante de grandes situações, mas a grande pergunta é, queremos ser como Jó? Gostaríamos de passar pelo processo que ele passou para que pudéssemos ver a Deus como ele viu? Será que nós temos a disposição? Será que ele é modelo para nós ou é apenas um ponto de admiração? Porque há diferença entre admirar e seguir como modelo. Porque quando você tem alguém como modelo, você o imita, você faz como ele, você se dispõe a passar pelas coisas que ele passou. Mas quando ele é apenas admirável, você não, é lá, mas a minha vida aqui é diferente. Não é? Mas quando olhamos para esses heróis, o que nós vemos? Eles eram vencedores. Mas os vencedores de hoje são diferentes. Os vencedores daqueles dias perdiam suas vidas, perdiam seus bens, passavam por apuros, naufrágios, prisões. Mas hoje, sinônimo de vencedor é ser próspero. E esta, digamos assim, vertente, do cristianismo, tem criado crentes cada vez mais impacientes. Crentes que, no objetivo de terem a sua prosperidade, colocam Deus contra a parede e dizem, eu determino a minha bênção. O que está acontecendo, Senhor, que não me respondes? Essa teologia chamada de teologia da prosperidade tem feito exatamente isso. E aí a gente ouve a palavra de Deus dizendo, sejam pacientes, aguardem a vinda do Senhor, que não está definida, que não está agendada, pelo menos para nós, está na agenda de Deus, nem Jesus sabe quando ele virá. Aí o Senhor diz, olha, aguarda a vinda, mas quando? Ele fala, na hora eu sei. Não é? Quantos pais falam isso para os seus filhos e os deixam angustiados? Quando for a hora eu sei, mas que hora vai ser, como é que vai ser? Não, o Senhor tem. Exatamente porque o objetivo do Senhor é estimular a nossa confiança, a nossa paciência. Se há uma coisa, meus irmãos, que não abala o Senhor é a nossa pressa. O Senhor não é pressionável. O Senhor não é pressionável. Portanto, o Senhor vai fazer e vai dar no momento em que Ele achar melhor. E enquanto isso, o que nós devemos fazer é perseverar. E desenvolver esse equilíbrio que se dá em meio às bênçãos e aos desafios.
Percebam que aqui, no verso 12, quando ele diz: acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. É interessante que essa perspectiva aqui é de alguém que conhece a eternidade, confia na eternidade, sabe que o Senhor ouve a oração e que pode atendê-la. Mas a relação aqui se dá entre essa fé e como ela lida com as circunstâncias. E é por isso que ele diz: não jurem pela terra, ou pelo céu, ou por qualquer coisa. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, sejam simples, equilibrem-se. Então, as nossas bênçãos, elas nos são dadas em meio aos desafios. E essa paciência, ela é necessária para que sejamos transformados. A oração é um dos mais belos recursos para que nós nutramos paciência. Porque a gente ora 1, 2, 3 vezes, como Paulo fez, e aí, Senhor, já orei 3 vezes. O Senhor não vai dizer nada, não? Vou. A minha graça te é bastante. Resposta é essa, que não foi útil apenas a Paulo, mas é a cada um de nós. Nós já temos o suficiente, irmãos. Nós já temos tudo o que é necessário. E se o Senhor não nos deu agora, não precisamos agora. Se o Senhor não nos der nunca, não precisaremos nunca. O problema é que vivemos tempos em que necessidades são criadas todos os dias. Novas necessidades são criadas todos os dias. Mas o que nós precisamos fazer é nos manter firmes, confiando no Senhor e entendendo o seu propósito para as nossas vidas. Com Jó nós entendemos algo fundamental, e aqui eu encerro, que a paciência é a virtude daqueles que conhecem a fidelidade de Deus. Então, quando o Senhor diz: seja paciente, Ele não está dizendo: confie a esmo. Quando o Senhor diz: seja paciente, Ele está fazendo a você um convite para se lembrar de quem Ele é, para se lembrar do que Ele fez. E quando você sabe quem Deus é, você não se exaspera. Quando você confia em alguém, e essa pessoa diz que vai fazer, ou diz que virá, você aguarda, porque você sabe que aquela pessoa é confiável. Aqui está, meus irmãos, um testemunho do Deus Todo-Poderoso, que é confiável, que é fiel. Pastor, como eu consigo ter paciência? Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Veja como Deus agiu em situações muitas vezes piores que a sua. Veja como o Senhor trabalhou em corações muito mais angustiados que o seu, quem sabe. Veja como o Senhor trabalhou. Veja como o Senhor, como a mão do Senhor, fez diferença em outros contextos. E lembre-se, é o mesmo Deus. Então, ter paciência não é simplesmente ignorar as situações, mas é olhar para as situações e lembrar-se que há um Deus que não se amolda às situações, que conduz todas elas, que é soberano sobre elas, que tem a palavra final diante de cada uma delas. Seja paciente, aguarde, o Senhor está chegando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, e que Ele mesmo os ilumine. Tá bom? Vamos orar? Deus bendito, Pai santo e maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor. Primeiro porque o Senhor mesmo é paciente. E quantas vezes, Pai, merecedores de um castigo fulminante, fomos abençoados pela paciência do Senhor, nos oportunizando o entendimento, a mudança e a conversão. Ó Deus, conheces o nosso coração e sabes, ó Pai, que temos diante de nós questões que nos angustiam tanto, que gostaríamos de resolver, se possível, ontem. Mas é necessário, Pai, que o tempo,
cure, trate e prepare o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que não é o tempo, mas é o Senhor, Senhor do tempo, que vai nos abençoar, que vai nos sustentar, mesmo quando não houver para nós qualquer perspectiva de esperança. O Senhor sempre será a razão máxima da nossa esperança. Portanto, se conosco. Visita, meu Deus, nesta hora os corações angustiados. Corações, ó Deus, que não sabem o que fazer. Corações que têm pressa. Corações que não dormem, que não descansam. Visita esses corações, ó Deus, e dá-lhes paz. A paz que só o Senhor tem para oferecer. E é no nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos, agradecidos ao Senhor por todo esse cuidado. Sim, ó Deus, visita-nos, em nome de Jesus. Ó povo de Deus, siga em paz. Que vocês possam confiar na graça excelsa do Senhor, tendo paciência e esperando fortemente que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo trabalhem o vosso coração todos os dias, até a chegada do Rei, o qual nos inserirá num contexto eterno de louvor e adoração que perdurará por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.